judeus achavam que o Messias iria ser parecido, parte 1. Como nós sabemos, os judeus não aceitaram Jesus Cristo como seu Messias, porque eles achavam que Jesus não tinha cumprido alguns dos requisitos que o Messias precisava ter tido para ser Messias. Um desses requisitos o Messias tinha que ser forte, dotado de muita inteligência e sabedoria, um homem guerreiro que não temesse ir para a guerra, e um filho de um rei, automaticamente um príncipe. Fala sério, Jesus agregou tudo isso? Sim. Mas eles acharam que não. Que eles esperavam um Messias que os libertassem da opressão a qual eles estavam sofrendo naquele tempo sobre o jugo romano. O Império Romano havia dominado toda Jerusalém, por isso eles estavam clamando que o Messias viesse para os libertar, da mesma forma que Moisés libertou o povo hebreu das opressões do Egito. Eles achavam que o Messias tinha que ser parecido com Moisés. É dele que a gente vai falar hoje. Vamos contar um pouquinho da história de Moisés para primeiro entender quais os requisitos que o Messias deveria ter, que deveria ser parecido com os requisitos de Moisés, e ver se Jesus cumpriu todos eles. Ele é o Messias. Vamos lá. A história conta em Êxodo que Moisés era um homem nascido da tribo de Levi, descendente de Abraão, e que ele já foi sentenciado à morte desde o seu primeiro dia de vida. Sim, desde o seu primeiro dia de vida ele já foi sentenciado à morte, gente, desde o seu primeiro dia. Como o povo hebreu estava se multiplicando grandiosamente dentro da terra do Egito, o faraó decidiu que todo hebreu nascido menino, ele seria morto. As hebreias que nascessem, elas seriam poupadas, mas se nascesse menino, ele seria jogado dentro do rio Nilo. Como Moisés nasceu menino, ele já estava condenado a ser jogado dentro do rio. Porém, a sua mãe Joquebede guardou por cerca de 3 meses. Já não podendo mais esconder ele, ela pegou ele, colocou dentro de um cesto e lançou ao rio, orando para que Deus o protegesse. E foi assim que aconteceu. Deus o protegeu, levando até a filha do faraó. Quando a filha do faraó o encontrou, ela o tomou como seu filho, o adotando e levando para morar junto com ele, tornando Moisés agora um príncipe. Moisés foi criado com a grande elite egípcia. Ele estudou muito, teve muito ensinamento de conhecimento de ciência, medicina, escrita, leitura de várias línguas, não só a língua egípcia. Ele cresceu em sabedoria e conhecimento. Porém, com o passar dos anos, ele descobriu a sua origem hebraica. E ele decidiu, então, não podia mais ser daquele jeito que ele estava acostumado. Porque até então ele achava que ele era egípcio. Agora sabe que não é, sim que ele é hebreu. Então ele já não consegue mais ver os egípcios maltratando o seu povo. E num certo dia, qual um egípcio estava a maltratar um hebreu, Moisés se levanta contra esse egípcio para defender este hebreu e acaba matando o egípcio. Então aí ele recebe a sua segunda sentença de morte. Por ter matado um egípcio, ele seria condenado à morte. Então o que aconteceu? Moisés foge para o deserto e habita numa cidade chamada Midian por alguns anos. Lá ele casa, tem filhos, segue sua vida, vira pastor de ovelhas. Alguns anos se passam e Moisés estava ali apacentando as suas ovelhas quando de repente ele percebeu que uma havia se desgarrado. Então ele sai à procura desta uma ovelha. Quando então ele se depara no monte com uma sarça ardendo em fogo. Essa sarça queimava, mas ela não se consumia pelo fogo. Então Deus veio falar com Moisés através dessa sarça dizendo: já não aguento mais o clamor do meu povo.
eis que vou te enviar para retirar o meu povo com mão forte da escravidão, daquela terra de escravidão. E vou levá-los a uma terra onde mana leite e mel. E lá vocês vão me adorar e me exaltar. Eu sou Deus, eu sou. E Moisés assim fez. Ele foi então em direção ao Egito, pois os seus perseguidores já não estavam mais vivos. E lá chegou e se deparou com o faraó Ramsés. E falou tudo que o Senhor havia lhe dito. Que era para que o faraó liberasse o povo de Deus, os hebreus, para que eles fossem ao deserto para adorar a Deus. Porém, Ramsés, ele achou aquilo muita besteira, ele não deu confiança. Assim tinha dito o Senhor, que ele iria endurecer o coração de Ramsés e não deixaria que o povo saísse. Para quê? Para que Deus mostrasse o seu poderio e a sua grande força, para que todos entendessem que Deus é Deus, um Deus de poder. Então, como nós conhecemos, Deus mandou as 10 pragas no Egito. Houve fome, pestes, houve doenças, houve chuva de fogo e até a morte de todos os primogênitos do Egito. Assim o povo hebreu foi liberto para ir em direção à terra de Canaã. Porém, o faraó, endurecendo novamente o seu coração, saiu em direção aos hebreus para os matar. Porém, Deus, que a sua enorme misericórdia, fez que o mar se abrisse para que os hebreus atravessassem a pé seco. Quer dizer, atravessassem o mar sem se molhar. Durante o dia, Deus andava feito uma nuvem cobrindo o sol para não aquecer demais o deserto, para que os hebreus não sentissem calor. Durante a noite, Deus andava em uma coluna de fogo para assim aquecer eles, porque o deserto à noite era muito gelado. Deus protegeu os hebreus, tanto de dia quanto de noite. Ele ia com os hebreus em todos os momentos. E a jornada continuou assim por 40 anos. 40 anos eles ficaram no deserto por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de esperança, falta de fé, por causa da sua idolatria. 40 anos eles permaneceram no deserto sem poder chegar à terra prometida, a qual Deus havia falado que eles iriam entrar. Mas por causa da sua desobediência, não conseguiram. O plano inicial de Deus para os judeus é que eles só ficassem 40 dias no deserto e assim começassem a conquistar a terra prometida. Mas como nós vimos, eles cometeram muitos erros e muitos pecados nesse período. Então Deus acabou prolongando para 40 anos. Mas jamais Deus deixou de estar com eles. Em momento nenhum Deus os abandonou. E como a Bíblia nos fala, Moisés ele não conseguiu entrar na terra prometida. A palavra de Deus diz que ele espiou a terra, admirou, mas não conseguiu entrar. Ele morreu ali no deserto. Agora faremos a comparação entre Moisés e Jesus. Moisés, como nós vimos, foi condenado à morte no seu primeiro dia por causa da multiplicação dos hebreus na terra do Egito. Jesus também foi condenado à morte nos seus primeiros dias por causa que o rei Herodes descobriu que o Messias iria nascer na cidade de Belém. Por isso, ordenou um massacre naquela cidade. Todos os meninos abaixo de 3 anos de idade foram mortos para que o Messias não viesse surgir na cidade. Tentaram matar Jesus diversas vezes, uma vez por ele se declarar o Messias, outras vezes conspiraram para tentá-lo matar, até que conseguiram matá-lo na cruz. Ele se entregou na cruz. Não conseguiram matar. Jesus se entregou. Os judeus daquela época achavam que o Messias iria retirar os judeus da opressão de Roma, do Império Romano. Só que Jesus ele veio fazer algo melhor, maior, mais importante. Ele veio nos
tirar do jugo de Satanás, a qual nos oprimia e ainda continua oprimindo a humanidade. Só que Jesus pegou esse fardo que Satanás coloca sobre nós, o fardo do pecado, e tomou sobre si, sobre aquela cruz, dando para nós a liberdade, a tão esperada liberdade, a liberdade do pecado, a liberdade da injustiça, a liberdade para um mundo melhor. Nós estamos esperando este mundo, nós estamos no deserto esperando chegar em Canaã. Jesus está em Canaã, mas ele também está nos levando para lá. Ele não nos abandonou. De dia, ele é a nuvem que nos encobre sobre o calor deste mundo. De noite, ele é o fogo que nos aquece. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Nós passamos hoje cada dia com Jesus. Logo, muito em breve, passaremos a eternidade com ele. Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo é o Messias esperado. Sem dúvida nenhuma, ele é o que veio e há de vir para nos levar para junto dele. Esperaremos ansiosos para este grande dia.